Queridos irmãos e amigos, que a doce paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que excede todo entendimento, esteja com você e com toda a sua família nesta manhã. O salmista do Salmo 117, verso 1 e 2, ele nos diz o seguinte: louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos, porque a sua benignidade é grande para conosco e a verdade do Senhor é para sempre. Louvai ao Senhor. E é nesse entusiasmo, é nesta alegria que o salmista demonstrava, convidando a todos para louvá-lo, que nós iniciamos a nossa escola bíblica dominical. E queremos desde já, em nome da Igreja Evangélica Assembleia de Deus e do nosso pastor-presidente, pastor Ailton, o carinho e a oportunidade que você está nos concedendo de adentrar aí no seu lar ou adentrar aí no seu trabalho, onde quer que você esteja, seja no nosso estado, nos estados da nossa federação e até em outros países, sim, outros países, porque a Rede Brasil tem alcançado mais de 100 países por todo o mundo. E nós queremos agradecer a você que está nos acompanhando neste momento, seja pelo Facebook, seja pelo YouTube. Nosso muito obrigado, Deus continue abençoando e aproveite esse momento para compartilhar o link da Escola Bíblica Dominical, compartilhe aí com os alunos, compartilhe com os amigos, com os familiares, convide a todos, porque estamos iniciando o primeiro dia da semana e, como sempre, iniciando, adorando a Deus e aprendendo a sua palavra. Vamos, neste momento, convidar a você para orarmos ao Senhor, pedindo a Ele a sua bênção toda especial. Curve nesse momento a sua cabeça e oremos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te render graças, Senhor, pela oportunidade de podermos estar aqui e podermos, Senhor, te chamarmos de Pai. Sim, chamarmos de Pai e com muito carinho te chamar de Paizinho, porque o sangue do teu Filho Jesus Cristo nos deu esta autoridade, nos deu este acesso de adentrarmos a tua presença. Pedimos uma bênção a todos aqueles que estão nos acompanhando neste momento, Senhor, que as tuas bênçãos continuem estendidas sobre a vida dos teus filhos. A todas as autoridades, ó Deus, seja, Senhor, o poder executivo, legislativo, judiciário, a todos aqueles que estão enfrentando, ó Pai, a pandemia no fronte desta guerra, ó Pai, aqueles que trabalham na área da saúde, atividades afins, ajuda, Senhor, os teus filhos, guarda, protege. Senhor, tu és o Deus de todas as nações. Vem soprar, Senhor, para longe esta pandemia, ó Deus. Ajuda neste momento, Senhor, aquelas famílias enlutadas, Senhor, que estão sentindo a dor da perda de um parente, de um amigo, de um ente querido, ó Deus. Consola os seus corações, ajuda a cada um de nós nesta manhã. Em nome de Jesus, nós te pedimos hoje para todos sempre. Amém. Glória a Jesus. Vamos neste momento louvar ao Senhor com muita alegria, como convidou o salmista. A cada um de nós vamos convidar o diácono, irmão Everton, para vir louvar aqui ao Senhor. Pai, seu irmão Everton. Então vamos louvar ao Senhor com muita alegria nesta manhã. Amém, pastor. Meus irmãos, cumprimento a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Mais um domingo estamos aqui para exaltarmos e engrandecermos o nome do nosso Deus. Assim como devidamente autorizado, vamos louvar o nome do Senhor com o hino de número 145 da nossa harpa cristã. União do crente com o Senhor. Diz: a minha alma te ama, ó Senhor, e desfalece sedenta de amor. És meu consolo na aflição e luz perfeita na escuridão, meu verdadeiro pão. E ele diz: a minha alma te ama, ó Senhor, de ti só recebe vida e amor.
todos. A minha alma te ama, ó Senhor, e desfalece sedenta de amor. És meu consolo na aflição, e luz perfeita na escuridão, meu verdadeiro pão. A minha alma ama-te, Senhor, de ti só recebe vida e amor. A minha alma te ama, ó Senhor. Almeja sempre andar no teu temor. Tu vives no meu coração e guias-me pela tua mão. És minha salvação. Diga bem bonito. A minha alma ama-te, Senhor, de ti só recebe vida e amor. A minha alma te ama, ó Senhor. A tua face procura com fervor. Desejo ter a celeste paz, o gozo santo que satisfaz, e salvação verás. A minha alma ama-te, Senhor, de ti só recebe vida e amor. Última estrofe. A minha alma te ama, ó Senhor, por mim sofreste incomparável dor. Teu nome quero aqui louvar, os teus preceitos e leis honrar, e sempre em ti pensar. Diga a última vez. A minha alma ama-te, Senhor, de ti só recebe vida e amor. Aleluia! Como é bom começar o domingo dizendo: eu te amo, meu Senhor, por tudo que tu és em minha vida e por tudo que tu fazes em minha vida. Ainda, meus irmãos, com essa mesma alegria, vamos dizer: a minha vida seja assim, consagrada a ti, Senhor. E no número 432 da nossa harpa cristã, consagrado ao Senhor, ele diz: a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre, sim. Minha vida seja assim, consagrada a ti, Senhor. Possas sempre tu por mim operar o teu amor. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre, sim. Que meus pés somente vão onde os santos possam ir, numa eterna canção minha voz se faça ouvir. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor,
consagrado em teu amor. Que meus lábios, Jeová, falem só do teu amor. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Como Deus o meu querer, faze o teu, ó Salvador, hoje habita no meu ser, enche-me do teu fervor, a minha alma lava, Salvador, o teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Última estrofe. Oh, recebe-me, Senhor, quando venho me prostrar a teus pés, ó Salvador. Hoje vem me consagrar, diga bem bonito, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Aleluia, glória a Deus. Muito obrigado. Glória ao nome de Jesus. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Um bom dia e a paz do Senhor Jesus. Estamos mais uma vez reunidos para estudarmos mais uma gloriosa lição, onde certamente seremos abençoados nesta manhã de domingo, à luz daquilo que Deus tem preparado para os nossos corações. Nós queremos, neste momento, louvar a Deus por esta oportunidade maravilhosa de, mais uma vez, nos reunirmos para meditarmos na sua palavra. E nesta lição, hoje, neste domingo, dia 21 de julho do ano de 2020, estaremos estudando a lição de número 12, que tem como título A Conduta do Crente em Relação à Família. O texto áureo da nossa lição, que é o texto de ouro, o texto central desta lição, está na epístola que Paulo escreveu aos irmãos de Efésios, sua epístola aos Efésios, capítulo de número 5 e o versículo de número 31, que você pode acompanhar conosco aí em tela, você vai estar lendo o que nos diz a palavra de Deus. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. A verdade prática da nossa lição nos diz assim, que Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel, isto é, a instituição da família para a glória do nome dele. A leitura bíblica em classe que estaremos lendo na manhã deste dia, daqui a alguns instantes, está escrita na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, versos de número 21 ao verso de número 33, e logo em seguida estaremos lendo o capítulo de número 6 desta mesma epístola, versos 1 até o verso de número 4. O ponto central da nossa lição diz que o relacionamento familiar é um projeto divino. E é isso que vamos aprender neste domingo, abençoado por Deus. Esta lição tem como objetivo geral mostrar que o relacionamento harmonioso está incluído no projeto divino para a família cristã. E os objetivos específicos, que são os objetivos que serão tratados em cada ponto desta lição, são 3. Primeiro, refletir sobre a conduta bíblica prescrita para os maridos.
O segundo objetivo específico é demonstrar como a mulher casada é comparada à Igreja de Cristo. Você está acompanhando aí na sua tela. E no terceiro ponto, o terceiro objetivo específico, é orientar a conduta dos pais e filhos no ambiente familiar. Sendo já autorizado pelo nosso superintendente, o pastor Nadi Jackson Saraiva, nós queremos, neste momento, convidá-lo a estar participando deste momento tão maravilhoso que é ler a palavra de Deus. Nós queremos convidar, como todos os domingos fazemos, a você que está nos acompanhando, a pegar a sua Bíblia, pegar a sua lição, e se talvez você não a tenha, não se preocupe, porque será colocado aí na tela do seu televisor, do seu smartphone, do seu tablet. Você poderá acompanhar conosco esta porção bíblica, que é um maná de Deus para as nossas vidas nesta manhã de domingo, que está justamente na carta que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 5, versos do 21 ao 33, como já falamos, e depois capítulo 6, verso do 1 ao 4. Sendo já autorizados pelo nosso superintendente, pastor Nadi Jackson, convidamos você para ficar de pé em reverência à palavra de Deus. Se você não pode ficar em pé neste momento, não tem problema, você pode continuar sentado ou deitado onde você está, mas pelo menos nos acompanhe nesta leitura. A leitura bíblica em classe, Efésios capítulo 5, versículo de número 21, nos diz a palavra de Deus: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra de Deus, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim, devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja, assim também vós, cada um, em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Efésios capítulo 6, verso 1. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Verso 4 é o último versículo, eu quero convidar a todos a estarem lendo conosco. 1, 2, 3. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e admoestação do Senhor. Glória a Deus. Muito bem, queremos neste momento agora estar orando a Deus, agradecendo por esta
tão grande oportunidade, temos certeza que você já foi abençoado em família, mas como temos o costume também de fazer a leitura do texto áureo. Vou pedir aqui ao pastor Nath Jackson para estar fazendo essa leitura, deveríamos estar lendo antes, mas é a palavra de Deus, a ordem aqui não vai deixar de abençoar a sua vida. Nós vamos fazer a leitura do texto áureo, que está no capítulo 5, versículo 31 da epístola que Paulo escreveu aos Efésios, que diz assim: eu quero que você nos acompanhe. Muito bem, a equipe já colocou aí na tela do seu televisor para você em casa com a família, todos juntos aí no sofá, onde quer que estejam. Vamos ler? 1, 2, 3, todos nós. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e serão dois numa só carne. Efésios capítulo 5, versículo 31. O pastor Nath Jackson nos convida a estarmos orando, agradecendo a Deus por esta maravilhosa manhã de domingo. Então, faça isso conosco, juntamente com sua família. Se você estiver em casa, no trabalho, onde quer que esteja, quem sabe no carro, alguém dirigindo e você aí ao lado, acompanhando a programação da Rede Brasil, nós vamos orar em nome de Jesus. Pai, nesta manhã, Senhor, queremos te louvar, queremos te bendizer, Senhor, te enaltecer por mais um domingo em tua presença. Como é bom, Deus, estar comungando com a tua igreja e com todos os amigos ainda não evangélicos, Senhor, deste momento tão especial, o momento que estamos debruçados à tua palavra, Senhor, lendo-a e ouvindo a tua voz. Continua abençoando a todos que nos acompanham, Senhor, seja de perto, seja de longe, nesses mais de 119 países que estão sendo alcançados pela Rede Brasil, Senhor, pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Abençoa cada família, abençoa, Senhor, o teu servo, o nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, continua dando saúde ao teu filho, protegendo a irmã Judite, o pastor vice-presidente, o pastor Ailton Júnior, bem como sua família e toda a diretoria da igreja. Continua com as tuas mãos estendidas sobre aqueles que estão enfermos, Senhor, trazendo saúde, cura, e que este domingo seja um domingo, Senhor, de vitória, seja um domingo de bênção, Senhor. Continua com as tuas mãos estendidas sobre este culto, Senhor, que estará acontecendo ao vivo na casa dos teus filhos. Isso nós te pedimos e te agradecemos, Senhor, por todas as bênçãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Pastor Nath Jackson, muito obrigado pela oportunidade. Bem, queridos irmãos, vamos neste momento adorar a Deus agora com os nossos dízimos e ofertas. Vamos convidar o evangelista, o irmão Jaziel aqui, ele vai trazer uma palavra aqui pelos dízimos e ofertas, e logo mais nós estaremos louvando ao Senhor com o diácono irmão Everton. Eu também desejo saudar a todos, queridos irmãos, que estão aí nos assistindo pela nossa Rede Brasil, com a paz do Senhor Jesus. É sempre um momento de alegria e de satisfação poder contribuir com a obra de Deus. Afinal de contas, o nosso dízimo é um dos elementos do nosso culto, né? O culto tem que ter a oração, o louvor, a palavra, mas uma parte essencial também deste é as nossas contribuições. E é com muita alegria que assim o faremos neste momento. Nós queremos, inclusive, deixar para a sua reflexão um texto que está em Malaquias, capítulo 3, versículo de número 10, onde nós lemos na palavra do Senhor: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. Então, com muita alegria, estaremos fazendo com fé, com sinceridade do nosso coração, a nossa contribuição para que haja mantimento, diz aqui o texto, na minha casa, diz o Senhor. É bem verdade que hoje estamos com as impossibilidades, né, de ir à casa do Senhor, mas você pode contribuir, né, como sempre estamos divulgando aqui pela Rede Brasil. Você pode acessar o site, né, da nossa igreja, e é a DPE Play, né, que vai aparecer aí na sua tela. Você acessa
E logo em seguida, né, você vai encontrar a opção, né, aí quero contribuir. Você clica nesta opção, quero contribuir. Logo em seguida, você pode também escolher, né, uma das opções da sua oferta. Se você quer contribuir para missões, para obra social, enfim, você tem aí uma diversidade de opções. Você vai escolher esta opção, e logo em seguida, você vai escolher também a maneira ou a forma que você deseja contribuir. Nós temos aí o PayPal, onde você pode contribuir, inclusive você que está no exterior, né, através do boleto bancário ou também pelo PagSeguro, onde através do cartão de crédito você pode contribuir dando a sua oferta e o seu dízimo. Nós temos também uma outra opção, você tem aí inclusive as contas da nossa igreja, né, onde você pode escolher, né, uma destas agências, né, que seja mais viável e você fazer a sua transferência bancária ou o seu depósito, né, sempre observando que está no nome da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, inclusive aparece aí na sua tela também o CNPJ da igreja, e assim você estará contribuindo, né? E você tem também na tela superior aí da sua televisão, neste quadradinho, onde você pode aproximar, né, a câmera do seu celular e pelo QR Code também contribuir de uma forma prática, de uma forma simples. E assim você estará abençoando, né, a obra de Deus, né, a obra social da igreja que continua, o trabalho da evangelização, né, a Rede Brasil, que tem sido um canal de evangelização, né, ganhando aí já mais de 8.000 almas para Jesus, alcançando mais de 119 países. Então, esta obra tem que continuar, né? Precisamos continuar com a evangelização através da Rede Brasil, através da obra missionária, os nossos missionários que precisam ser mantidos por esta obra. Então, neste momento, façamos isto com muita alegria. Eu quero lhe convidar para, neste instante, também fechar os nossos olhos e orar ao nosso Deus. Você que está desempregado, né, enfrentando alguma dificuldade, alguma crise financeira, creia no Deus que é o Todo-Poderoso, o Deus que é capaz de cuidar mesmo no meio da crise, como Ele cuidou de Israel durante 40 anos, não deixando faltar nada. Feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e eterno Pai, nós louvamos e engrandecemos o Teu nome, Senhor, pelo privilégio que temos em podermos contribuir com a Tua obra. Ó Deus, nós Te agradecemos porque Tu nos salvastes e através dessa tão grande salvação, Senhor, nosso coração sente a gratidão, Senhor, a alegria em poder, Senhor, contribuir com este trabalho para que continuemos levando a Tua palavra através da Rede Brasil de comunicação, através dos nossos missionários que estão nos mais diversos países, através do trabalho social também nós temos evangelizado, Senhor, e tantas outras atividades da Tua igreja. É com muita gratidão e com muita satisfação que assim o fazemos. E queremos Te pedir neste momento uma bênção toda especial sobre a vida dos nossos irmãos, Senhor, que estarão contribuindo com a sua oferta, com o seu dízimo. Ó Deus, eu quero Te pedir também por aquele que está desempregado, aquele que é autônomo, Senhor, que está aí sofrendo as dificuldades, ó Deus, em relação ou em consequência a toda essa situação que nós estamos vivendo no nosso país. Deus, tenha misericórdia. A Tua palavra nos diz que o Senhor é o dono do ouro e o dono da prata. Tu és o Deus que abre as janelas dos céus, está na Tua palavra, e derrama uma bênção tal. Eu Te peço esta bênção sobre a vida do Teu filho nesta hora, sobre a vida da Tua igreja. Continua abençoando o pastor da igreja, o pastor Ailton José Alves, a quem Tu tens, Senhor, colocado a grande responsabilidade de conduzir, de administrar esta obra. Nós Te pedimos isto em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, enquanto nossos amados irmãos contribuem com alegria, vamos também louvar a Deus. Você está louvando com seu dízimo e oferta, e também iremos louvar com o hino de número 4 da nossa harpa cristã. Deus vai orar por ti. Eu sei que estamos passando por um momento de dificuldade, né, de pandemia, mas nunca se esqueça que Deus continua velando pela sua vida. Todos? Não desanime, Deus proverá, Deus velará por ti, sob suas asas se acolherá, Deus velará por ti.
sofrer, seu olhar te acompanhará. Deus velará por ti nos desalentos das provações. Deus velará por ti. Lembra-te dele nas tentações. Deus velará por ti. Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer. Teu olhar te acompanhará. Deus velará por ti. Tudo o que pedes ele fará. Deus velará por ti. E o que precisas não negará. Deus velará por ti. Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará. Deus velará por ti. A última estrofe. Como estiveres, não temas, vem. Deus velará por ti. Ele te entende, te ama bem. Deus velará por ti. Diga bem forte. Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará. Diga bem bonito. Deus velará por ti. Aleluia. Muito obrigado, pastor Jackson. Amém, querido, Deus abençoe. Glória a Deus. Deus velará por ti, Deus cuidará de ti. É nessa certeza, queridos, que nós estamos nesta manhã e na esperança, né, de que Ele não é só apenas o nosso Criador. Ele cuida de nós, Ele provê todas as coisas para as nossas vidas. Nesta manhã, meus queridos irmãos, nós estamos vamos estudar a lição de número 12. Lição de número 12, que tem como título A Conduta do Crente em Relação à Família, né? Como já foi lido o textuário. O textuário aqui que está em Efésios, no capítulo 5, no versículo 31. Efésios, capítulo 5, versículo 31. Ele diz: por isso deixará o homem seu pai, sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. É uma referência, o apóstolo Paulo faz uma referência ao livro de Gênesis, né? Aquele texto lá do Gênesis. A verdade prática nos diz que Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual, indissolúvel, isto é, a instituição da família para a glória do nome dele. A introdução da nossa lição nos diz o seguinte: na Bíblia, o relacionamento familiar é um projeto divino que pressupõe um matrimônio monogâmico, heterossexual e indissolúvel. Mateus 19, 4 ao 6. No modelo divino, os membros da família são iguais, porém cada um desempenha papéis diferentes. Nesta lição veremos a conduta requerida por Deus para a família cristã. Queridos irmãos, de maneira introdutória, né, o autor já nos dá o caminho, né, que vai ser traçado por ele nesta lição. É uma lição, claro, que bastante densa, porque estará tratando sobre relacionamento familiar. Nós estaremos vendo aqui sobre os deveres do pai, os deveres da esposa, os deveres do marido, da esposa, a responsabilidade dos pais, a responsabilidade dos filhos. E nós sabemos que esse assunto é tão denso que uma lição não é suficiente para dissecar sobre cada ponto específico. O ideal é que
cada responsabilidade, ou os deveres do marido, os deveres da esposa, dos filhos, a responsabilidade, fosse uma lição específica, mas dada a complexidade ou o tempo ou o espaço até que se requer, né, dentro da lição, porque a carta aos Efésios, como nós já temos estudado desde o princípio, é uma carta muito rica, muito densa, e por mais que tentemos resumi-la ou usar a lente pedagógica para tentar dividi-la, mas ainda assim sentiremos falta de alguma coisa, porque é uma epístola que, embora que tenha 6 capítulos, mas ela é riquíssima, riquíssima em ensinamentos nas mais diversas áreas, na área de cristologia, na área de doutrina da igreja, eclesiologia, doutrina de Deus, antropologia, ética cristã. Então, é uma epístola cheia de verdades profundas que um trimestre é insuficiente para que pudéssemos, assim, explorá-la de maneira mais objetiva. Mas, queridos irmãos, a lição de hoje, nestas porções bíblicas, digo porções bíblicas porque o autor faz uso de Efésios 5, 21 ao 33 e Efésios 6, de 1 ao 4, são porções do texto. Nessas porções bíblicas, o apóstolo Paulo ele vai tratar de relacionamento familiar. Ele vai tratar da instituição tão sagrada e primária na sociedade, que é a família. Já dizia, né, alguém atribui a Rui Barbosa a velha frase de que a família é a célula máter da sociedade, ou seja, é a célula mãe, a principal da sociedade. Uma sociedade é formada por um conjunto de famílias. Então, a família, o apóstolo Paulo, nesse texto, ele vem lembrar aos cônjuges, não só, né, a relevância de que eles agora em Cristo, eles gozam de uma nova posição, porque o apóstolo Paulo está falando para os crentes, mas o apóstolo Paulo não vem aqui falar dos direitos dos cônjuges, mas exclusivamente dos deveres. E a nossa lição, e é importante que inicialmente a gente já defina, antes de falarmos sobre a responsabilidade, as responsabilidades dos cônjuges e dos filhos, é definir a palavra família, né? Família, que eu acho que é uma palavra fundamental para que possamos desenvolver os conceitos que o apóstolo Paulo, ou compreender os conceitos que o apóstolo Paulo estará trabalhando nessa epístola. E o dicionário Ruais, ele define família como grupo de pessoas formadas especialmente por pai, mãe e filhos que vivem no mesmo teto. Uma outra definição, ele diz que é grupo de pessoas ligadas entre si pelo casamento ou qualquer parentesco. A nossa declaração de fé, na página de número 203, nesta declaração de fé, é a nossa declaração que você pode adquirir na Berea Bookstore, pelo telefone que está aí aparecendo na sua tela. A nossa declaração de fé, ela é um documento oficial da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Brasil. E na página de número 203, um capítulo específico sobre a família, ela define a família da seguinte forma: professamos e ensinamos que a família é uma instituição criada por Deus, imprescindível à existência, formação e realização integral do ser humano, sendo composta de pai, mãe e filhos quando houver, pois o Criador, ao formar o homem e a mulher, declarou solenemente: portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Gênesis, no capítulo 2, versículo 24. E ainda continua dizendo: demonstrando a sua conformação
heterossexual, o texto nos diz: e criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Gênesis capítulo 1, versículo 27. A diferenciação dos sexos visa complementariedade mútua na união conjugal. E aqui a nossa declaração de fé cita 1 Coríntios 11:11, que diz: todavia, nem o varão é sem a mulher, nem a mulher sem o varão no Senhor. Então, é importante primeiro que tragamos aqui aos irmãos o conceito de família. O conceito de família. Por que o conceito de família é importante que seja logo introduzido? Porque é um dos conceitos, é o conceito que mais tem sido atacado nos dias atuais, né? Hoje nós temos conceitos que estão relacionados a famílias pós-modernas. A sociedade pós-moderna, ela busca esvaziar os conceitos cristãos de família, de marido, de esposa. Para os irmãos terem uma ideia, por exemplo, já existe uma orientação da Organização das Nações Unidas, né, na defesa dos direitos igualitários, de que orienta de que não se use mais o termo marido e mulher, se use o termo cônjuge. Não se use mais o termo namorado e namorada, use o termo parceiro. Não se use mais o termo solteiro, mas se use o termo pelo nome da família. Existem até países que já criaram terminologias alternativas para não usar mais o termo menino e menina. Por exemplo, a Suécia se criou um termo na língua sueca para designar um gênero neutro, ou seja, a criança, numa escola na Suécia, ele não pode ser identificado como menino ou como menina, ele tem que ser chamado por aquele termo que foi criado na língua, não existia na língua, e foi criado para não fazer diferenciação entre homem e mulher. Não é diferente aqui no Brasil, né? Já existe o chamado meminix, que é o termo utilizado pela visão pós-moderna para identificar o gênero neutro, para identificar tanto homem quanto mulher. Isso mostra que há uma preocupação, né, nesta agenda, que foi até uma lição que nós estudamos, né, sobre o globalismo. É uma preocupação em produzir um esvaziamento nos conceitos bíblicos, ou que nós chamamos na tradição judaico-cristã, fazer o esvaziamento desses conceitos e trazerem conceitos relativos para promover a desconstrução daquilo que Deus havia estabelecido. Procuram estabelecer nomes genéricos para não ofender a outra parte e, com isso, promover aquilo que eles chamam de igualdade de gêneros. Então, queridos irmãos, é uma lição que vem nos apontar, que vem nos mostrar, né, o grande desafio que nós cristãos e que a sociedade do mundo geral, né, está passando com essa visão pós-moderna, com esse projeto, o globalismo. Mas continuando aqui, o ponto 1 da nossa lição vai falar sobre a conduta do crente como marido. Vai mostrar os deveres do homem enquanto marido. Ele diz assim, no capítulo 5, Paulo enaltece o matrimônio e o eleva ao mais alto patamar ao comparar o marido a Cristo e a esposa à igreja. Nesse tópico, estudaremos a analogia referente ao marido. Primeiro, o papel do marido como líder na família. Ponto 1 do tópico 1 diz o seguinte: o papel do marido como líder. Na Bíblia, a ordem de autoridade é observada do seguinte modo: Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher. 1 Coríntios 11:3. A relação dentro do lar é explicada na frase:
O marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Ela mostra o modelo de relacionamento do casamento cristão, isto é, o marido deve liderar a sua casa do mesmo modo como Cristo lidera a igreja, visando seu absoluto bem-estar. Observe, o autor ele começa a trabalhar aqui os deveres do homem. Claro que no texto, né, pela sequência, o texto começa a trabalhar a mulher, mas o autor ele faz uma inversão que eu achei bem interessante e colocar primeiro os deveres do marido para depois tratar os deveres da mulher. E sobre os deveres tanto da mulher quanto do marido, o autor aqui na sua analogia trabalha, que é uma coisa que eu acho importante, que o que é que caracteriza o dever da mulher, nesse texto do apóstolo Paulo, e o que caracteriza o dever do homem nesse capítulo de Efésios. O que caracteriza o dever da esposa, versículo 21, versículo 22, é a submissão. E aí chamamos a atenção, e vamos trabalhar isso, que esta palavra submissão está sendo hoje, na presente sociedade, tem sido tratada de maneira até pejorativa, quando diz, não, a Bíblia manda a mulher ser submissa, e aí se utiliza a palavra submissão no sentido de escrava, de estar debaixo do pé do homem, e não é nada disso. Eu não posso colocar um conceito contemporâneo, aplicar um conceito contemporâneo a uma situação no passado, porque aí nós estaríamos cometendo o anacronismo. E o que é o anacronismo? É quando nós pegamos um conceito contemporâneo e queremos trazer esse conceito contemporâneo para o passado, quando este conceito, esse pensamento, esta estrutura social, essa estrutura de pensamento e compreensão nem existia ainda. Então nós vamos ver o que é que a Bíblia fala sobre submissão. Então, o dever da mulher é a submissão. E qual é o dever do homem? Vai ser muito mais forte. É interessante que o apóstolo Paulo, nesse capítulo 5, ele vai exigir muito mais do homem que da mulher. E o que caracteriza o dever do homem aqui é o amor. Observe que a mulher, Paulo diz, seja submissa ao seu marido, mas ao homem ele diz, olha, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Não é um amor solto, há um parâmetro. E qual é o parâmetro que Paulo estabelece? A pessoa de Cristo. A pessoa de Cristo. Amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. E outra coisa, não só amou, mas se entregou por ela. Enquanto Paulo, a mulher, pede apenas a submissão, Paulo diz ao homem, Deus quer de você que você ame a sua esposa de tal forma como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela. Qual é a mulher que não gostaria de se submeter a um homem que a ama de tal forma, com tal carinho, com tal benevolência, que é capaz de dar a sua vida por ela? Esse é o princípio que está aqui no capítulo 5 do livro de Efésios, que é tão deturpado aí fora por conta dessas visões que têm aparecido aí, principalmente movimento feminista, entre outros. Quando o apóstolo Paulo fala ao marido que ele deve amar a esposa, no próprio texto nós vemos que isso implica em santificar, sacrifício, ser romântico, ser protetor e ser provedor da sua esposa. Observe, que coisa linda. Paulo diz assim como Cristo amou a igreja, Paulo está dizendo, o marido ele deve ser santificador, santificar sua esposa, ele deve se sacrificar por sua esposa, ele deve ser romântico, sim. Romântico não é apenas um momento em que há na vida de um casal enquanto eles estão namorando,
ou no momento em que eles estão noivos, não. Quando estão casados, o romantismo ele deve aumentar ainda mais, porque agora estão convivendo dia a dia. E ele diz, assim como Cristo amou a igreja. E Paulo chama a atenção para 2 parâmetros, que vai regular, vamos assim dizer ao homem que deve ser o parâmetro através do qual ele deve amar a sua esposa. Paulo diz, primeiro parâmetro, você deve amar a sua esposa assim como Cristo amou a igreja, versículo 25. E qual outro parâmetro? Ele disse, não só como Cristo amou a igreja, mas você deve amar a sua esposa assim como você ama você mesmo. Versículo 28, Paulo diz, assim devem os maridos amar sua própria mulher como ao seu próprio corpo. Não tem como um marido que segue esse parâmetro maltratar sua esposa, tratar a sua esposa de maneira indiferente, tratar a sua esposa de maneira desprezível. Não. Paulo coloca 2 elementos aqui. Um elemento espiritual, primeiro, Cristo é a cabeça da igreja. Cabeça da igreja, um elemento espiritual, ele diz, olha, assim como Cristo faz, você tem que fazer. E segundo, você deve fazer, e outro princípio natural, você deve amar a sua esposa assim como você ama a si mesmo. Quem é que procura destruir a si mesmo? Quem é que procura maltratar a si mesmo? Pode até acontecer, mas uma situação como essa, a gente sabe que não é natural. Pode ser até alguma disfusão ou algum transtorno, ou alguma coisa que faça com que a pessoa atente contra a sua própria vida. Mas no natural, as pessoas se amam de tal forma que o instinto de sobrevivência permite até que elas procurem de todas as formas, sobre as mais situações mais complicadas, lutar para sobreviver. E o interessante é que o apóstolo Paulo, ele fala que a liderança nunca deve ser autoritária. A liderança do marido nunca deve ser autoritária. Deve ser, sim, baseada no relacionamento de Cristo e a igreja, ou seja, no amor. E eu queria ler com você neste momento um texto, queria que você abrisse sua Bíblia, por gentileza, lá em Colossenses, carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, Colossenses capítulo 3, versículo 19, aqui eu estou com a versão Almeida corrigida, diz assim, vós maridos, amai a vossa mulher e não vos irriteis contra ela. Não vos irriteis, parece até não vos irriteis contra ela. É possível algum marido não se irritar contra a mulher? É possível isso? Não se irritar? Não, é quase que impossível, né? A gente sabe que isso é um relacionamento que envolve 2 pessoas que são imperfeitas e que estão, em nome do princípio bíblico do amor, um perde, um ganha para a manutenção do relacionamento. Mas eu estive fazendo uma visita em outras versões desse texto e ficou mais esclarecedor, né, quando nós fazemos uma visita a outras traduções e versões. E é importante você, professor, irmã que nos acompanha, se tiver em suas mãos, em seu alcance, alguma outra versão da Bíblia, sempre quando estiver lendo o texto, procure usar 2 ou 3 versões para comparar, para que você tenha uma visão mais ampla sobre o texto. E eu estive fazendo uma visita a algumas outras versões e elas diziam o seguinte, por exemplo, dizia o seguinte, maridos, a NTLH, a nova tradução na linguagem de hoje, diz o seguinte, maridos, ame sua esposa e não seja grosseiro com ela. Veja que coisa interessante. É o mesmo Paulo que escreveu aos Efésios, está dizendo, marido, ame a sua esposa e não seja grosseiro com ela. Olha, então o marido não pode ser grosseiro com sua esposa.
A versão NVI, que é a nova versão internacional, ele diz assim: marido, ame cada um a sua mulher e não a trate com amargura. Vejam o cuidado, irmãos, na orientação de Deus, o cuidado de Deus, a orientação de Deus para o marido, o dever do marido em relação à esposa. E o que às vezes me surpreende é que tem tanta gente que acusa a Bíblia de machista, a Bíblia é machista, a Bíblia quer que o homem coloque a mulher debaixo do seu pé. E a gente se depara com textos como esse. A Bíblia de Jerusalém diz assim: maridos, amai as vossas mulheres e não as trateis com mau humor. Em outras palavras, Paulo está dizendo: vocês devem amar as esposas de vocês, tratá-la com amor, tratá-la com carinho, não serem grosseiros, não serem amargos, tratá-las com respeito. Por quê? Qual é o parâmetro? Qual é o parâmetro de Deus para o marido, o dever do marido? Olhe para Cristo. Veja como Cristo trata a igreja. Veja como você trata a você mesmo. Como é que você trata a você mesmo? Como é que Cristo trata a igreja? É o parâmetro. Então, os textos aqui deixam claros de que eles devem amar as suas esposas, serem carinhosos com suas esposas, devem tratá-las sem grosseria. Às vezes, claro, o marido chega de uma labuta, do dia a dia, com a cabeça quente e tal, e é até natural o homem, por tantos problemas que passa, se irritar com tanta coisa. Mas é neste momento que nós devemos parar como maridos e pensar o seguinte: o parâmetro de Deus para a minha vida é o parâmetro de Cristo com a igreja. O parâmetro de Deus para a minha vida em relação à minha esposa eu tenho que fazer com ela, eu tenho que tratá-la da mesma forma que eu gostaria de ser tratado. Eu tenho que tratá-la da mesma forma como Cristo trata a igreja. Isso é uma coisa tão profunda, irmãos, que o apóstolo Pedro, em 1 Pedro, no capítulo 3, versículo 7, veja o que é que ele diz. Eu trouxe aqui a versão viva, a Bíblia viva. Tradução viva diz assim: vós maridos, 1 Pedro 3,7, vós maridos devem ser cuidadosos com sua esposa. Olha que coisa linda. Ser cuidadosos com sua esposa, estando atento às necessidades delas e respeitando-as como o sexo mais frágil. Essa é a visão de Deus para o marido tratar a sua esposa. E Pedro ainda continua dizendo: lembre-se que vocês e suas esposas são co-herdeiros do dom da graça da vida. Se lembre que vocês estão debaixo da bênção de Deus. E ainda ele remete e fecha o texto dizendo: hajam assim para que as suas orações não sejam interrompidas. Veja que o apóstolo Pedro, ele traz uma coisa aqui que parece até chocante. Pedro está dizendo: olha, se você não trata bem a sua esposa, se você não respeita a sua esposa, se você não a trata com respeito, com carinho, sua oração não será respondida. Porque você está quebrando o princípio que Deus estabeleceu para você. E qual é o parâmetro? Cristo é a igreja e o amor a você mesmo. É por isso que o apóstolo Paulo também, em Efésios, quando ele vai falar, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, no capítulo 4, ele está dizendo assim, se você, pode até acontecer, é natural entre casais brigarem e assim, discutirem ou discordarem sobre alguma coisa.
É natural isso. Eu fico até preocupado quando alguém diz que nunca brigou com sua esposa, nunca brigou com seu marido. É muito complicado entender dessa forma, porque são pessoas diferentes, cosmovisões diferentes, culturas diferentes, educações diferentes, e sempre vai haver, a não ser que um dos cônjuges sempre esteja recebendo sobre si a carga e se calando. Claro, se apenas um fala e o outro não responde, não pode haver briga. Mas o apóstolo Paulo vai dizer assim, olha, irai-vos e não pequeis. Em outras palavras, você pode se irar? Pode. Você pode se irar, é natural se irar. Você irando-se, você não está pecando. Pecando é você irar-se, guardar a ira e dormir com ela. Então, Paulo está dizendo, e agora aplicando ao contexto aqui da família, Paulo está dizendo, se você arengou com sua esposa, não vá dormir sem se reconciliar com ela. Por quê? Porque se você dormir sem se reconciliar com ela, você está pecando. Errou? Não custa dizer, me perdoe. Aí alguém até pode dizer assim, mas pastor, olha, eu tenho dificuldade de pedir perdão. Eu nunca vi meu pai na minha casa pedir perdão à minha mãe, nunca vi minha mãe pedir perdão ao meu pai. Mas agora nós estamos em Cristo, a Bíblia diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Ninguém nasce amando, nós aprendemos a amar. A criança aprende a amar a mãe já no ventre, porque a mãe, naquele carinho, no momento da gestação, conversa com a criança, e a criança já começa a identificar a voz da mãe, do pai, e já começa a se relacionar com a mãe. Mas ninguém nasce amando, e ninguém nasce odiando. Tanto amar quanto odiar é um aprendizado. Tanto que o próprio Senhor Jesus, ele ensinando, e aí é o grande mandamento, né? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. É um exercício diário. E qual a melhor forma de eu conseguir amar? É procurar orar ao Senhor, procurar pedir a Deus, Deus, quebra a minha natureza, Jesus, me ensina a amar. Tu dissesses a mim que eu devo amar. Observe, e Jesus disse aos discípulos certa vez, ele disse, olha, se eu amo aos que me amam, que galardão nós teremos? O exercício do amor é uma coisa tão profunda que Jesus disse, amai os vossos inimigos. Como pode amar o inimigo? É inimigo, mas Jesus disse, ame o inimigo. E sabe qual é o melhor exercício para aprender a amar o inimigo? Sabe qual é o melhor exercício? É orar por ele. Começa a colocar aquele que se diz inimigo seu, aquela pessoa que tanto tem buscado procurar ver o seu mal, comece a orar por ele. E você vai ver que na oração Deus vai começar a orientar. Deus vai começar a trabalhar o seu coração e vai chegar um momento em que você não vai apenas orar 1 minuto, né? Que nesse exercício a gente começa assim, Deus, tem misericórdia de fulano. Depois, quando vamos orar, Senhor, tem misericórdia de fulano e da vida dele. Pois, Senhor, e daqui a pouco nossa oração vai estar, de repente, até a oração o tempo inteiro que paramos para orar vai ser só falando do fulano que a gente achava que era o nosso inimigo e que Deus está tratando a nossa vida. A oração é um exercício espiritual que deve ser praticado por cada um de nós. Então, qual é o princípio de Deus para o marido? Dever. O marido tem dever de amar a mulher, de tratá-la bem, de não ser grosseiro, tratar com carinho, tratar com amor. E Paulo usa aqui 5 verbos. 5 verbos para definir a ação do marido. Veja no versículo 25,
de Efésios capítulo 5, ele diz assim: vós maridos, primeiro verbo, amai vossa mulher. E o que é que este amor, ele traduz? Sacrifício, abnegação e o amor perseverante. Nunca desista de sua esposa. Talvez você que esteja me acompanhando neste momento, não seja uma pessoa não evangélica, né? Ou tenha um esposo ou uma esposa não evangélica. Não desista de sua esposa. Não desista do seu esposo. Ame, ore, que o desejo de Deus é a estruturação familiar. Jesus não veio para acabar com a família, destruir a família, não. Isso é o projeto do diabo. O projeto de Deus é sempre unir. O projeto de Deus é sempre fortalecer as relações familiares. É claro que neste momento de pandemia, o isolamento social, né, as estatísticas têm mostrado aí um crescimento exacerbado de violência doméstica. Todas as pessoas, porque as pessoas estão muitas vezes à flor da pele, estão preocupados, muitas vezes estes que estão à flor da pele perderam o emprego, perderam um familiar, estão doentes, estão sem esperança, mas nesta manhã, como profeta de Deus, eu venho trazer a você uma palavra de esperança. Há esperança para o seu futuro, descanse, se tranquilize. Deus está no controle da situação, não se desespere. O princípio de Deus para você, marido, é ame a sua esposa. Nunca Deus disse que nós nos casaríamos com pessoas perfeitas. Nós amamos as pessoas e devemos amar as pessoas a despeito dos seus defeitos. Porque há pessoas que só querem amar as virtudes. E quando alguém erra, diz: não, porque fulano errou, eu não quero saber de fulano. Não. O verdadeiro amor, ele cobre uma multidão de pecados. Nós amamos as pessoas elas são formadas de virtudes e de defeitos. As nossas esposas, os maridos, as esposas, todos têm virtudes e todos têm defeitos. E como é que a gente pode fazer para manter este conflito? Muitas vezes amando, perseverando, perdoando, se sacrificando, muitas vezes abrindo mão daquilo que a gente acha que é o melhor para a gente, mas quando eu, como marido, diz assim: não, isso é o melhor para mim, vai ser assim, aí eu tenho que pensar o que Paulo disse: olha, seu amor para com a sua esposa deve seguir o parâmetro de Cristo, a igreja, e você fazer com ela o que você gostaria que ela fizesse com você, o amor que você tem a você mesmo. O segundo verbo que nós encontramos aqui está no versículo 25 ainda: amai vossa mulher, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Ou seja, um amor não egoísta, mas devoto à pessoa amada. Veja que Paulo não, em nenhum momento, exige que a mulher dê a vida pelo seu marido. Mas Paulo coloca como princípio normativo divino de que o marido deve dar a sua vida por sua esposa. Que coisa maravilhosa, né, irmãos? Quando nós começamos a analisar o texto bíblico, olhar a palavra de Deus e percebermos que a visão pós-moderna distorce toda essa verdade sublime e maravilhosa que a Bíblia traz, o dever do marido. Ou seja, o marido aqui é muito mais exigido que a própria mulher. Porque qual é a mulher que não vai querer se submeter a um marido que a ama, que não é grosseiro, que é carinhoso, que é romântico, que a ajuda, que defende e que dá até sua vida por ela? Mas o mundo aí fora fala de submissão, que é ficar debaixo do pé do marido. E esse não é o pensamento bíblico. A Bíblia não tem compromisso com os neologismos de submissão
que se tem estabelecido na sociedade moderna. Um outro verbo que Paulo usa aqui, versículo 26, para a santificar. Isso significa o quê? Que o amor visa o bem da pessoa amada. O outro verbo, purificando-a. Purificando-a fala do amor que busca a perfeição da pessoa amada. A descrição que Paulo faz aqui do homem, do papel do marido em relação à mulher, é um homem completamente apaixonado. É um homem completamente devotado à sua esposa, de tal forma que vai fazer de tudo para agradá-la. Vai fazer de tudo para que ela seja bem acolhida, para que ela possa receber o carinho. E sempre, claro, embora ele sendo a cabeça da família, o chefe da família, mas esse princípio não está dizendo que ele deve ser autoritário. Não. Em nenhum momento, se ele ama a esposa, Paulo diz, olha, se você ama, se você se entrega, se você se sacrifica, se você purifica, você vai sempre sentar com ela para conversar. Sempre vai resolver as coisas com ela, porque você não é você agora está numa união com ela. E esta união, quem é o agente principal e a testemunha principal desta união é o próprio Deus. É o próprio Deus. E o parâmetro para essa união é Cristo. E o outro verbo que ele usa aqui é o versículo 27, quando ele diz: apresentar, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa. Para apresentar a si mesmo. Apresentar fala do amor que visa a felicidade plena da pessoa amada. É preciso falar mais alguma coisa? Qual é o papel do marido em relação à esposa? Em linhas gerais, Paulo fala sobre os 3 aspectos que o marido ele deve observar, que é dever dele em relação à mulher. Primeiro, ele diz que o marido deve cuidar da sua esposa no sentido espiritual. Versículos 25 ao 27 do capítulo 5. Deve cuidar também da sua esposa no aspecto emocional. Porque às vezes tem marido que só quer que a esposa compreenda ele, mas não quer compreender a esposa. Às vezes a esposa sofre de um sofrimento silencioso e ele não chega nem a perceber que ela está sofrendo. Mas Paulo diz, você tem a responsabilidade de cuidar emocionalmente da sua esposa. E terceiro, cuidar também dela fisicamente, zelar por ela, cuidar dela. Versículo 30. Então, queridos irmãos, o texto já nos mostra, capítulo 5, a responsabilidade e o dever do homem, do marido com relação à sua esposa. O ponto 2 diz que o marido, além de liderar, deve também amar sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. E ainda vai mais e diz assim, o amor de Cristo para com a igreja foi altruísta e incondicional. Assim, a igreja foi atraída para Cristo por meio do amor e não por ameaças ou imposição autoritária. Ok? Isso é o relacionamento entre o homem e a mulher. O ponto 3, ainda do ponto 1, diz assim, a Escritura enfatiza que a esposa é parte do marido ao declarar, quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. É por isso que o marido não pode pensar só em si mesmo, ele tem que se preocupar com sua esposa. Ele tem que se preocupar com o lado emocional, o físico e espiritual de sua esposa. O ponto 2 da nossa lição, a conduta do crente como esposa, e aí vamos ver agora os deveres da esposa,
E quando falamos sobre os deveres da esposa, aqui já o apóstolo Paulo, no capítulo 5, versículo 25, já diz assim: vós mulheres sedes submissas a vossos maridos. E aqui nós já explicamos a ideia de submissão. Uma mulher que tem um marido que segue o princípio de Deus na relação Cristo-igreja, e um marido que segue o parâmetro do amor a ele mesmo, pegando esses dois princípios, aplicando a mulher, qual é a mulher que não quer se submeter a esse homem? Qual é a mulher que não quer amar esse homem? Cada vez que se passa, essa mulher se apaixona por este homem, porque sabe que este homem é apaixonado por ela. Mas também existem deveres da mulher. Quando nós falamos da mulher no Antigo Testamento, ou na história de um modo geral, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, vem diversas críticas, principalmente sobre estes grupos ativistas, né? O feminismo, dizendo que a mulher, que a Bíblia é um livro retrógrado, é um livro de uma sociedade patriarcal, é um livro machista, e por isso a mulher na Bíblia não vale nada. Bem, é interessante que nós possamos observar que cada época, cada sociedade, ela tem a sua concepção, tem a sua visão, mas a despeito de tudo isso, nós vamos ver que Deus sempre colocou a mulher, sempre colocou e sempre deu valor à mulher, em detrimento da própria sociedade de Israel e das outras sociedades que viam a mulher como um mero objeto. Um exemplo, Deus criou Adão, criou Eva e chamou Eva para ser o quê? A sua adjuntora, a sua auxiliadora, aquela que estaria ao seu lado para ajudar. E disse ao homem: você vai deixar o seu pai, sua mãe, claro que essa orientação divina era para gerações futuras, deixará o homem seu pai e a sua mãe, veja, o núcleo familiar, deixará o homem seu pai e sua mãe, Deus estabelecendo o papel social do pai, ao pai, a mãe e filhos. Deixará o homem seu pai e sua mãe e unir-se-á a sua mulher. E essa mulher vem de onde? De outro núcleo, de familiar. Deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua mulher e serão ambos uma só carne. Então Deus já de princípio já mostrou de que o casamento deveria ser monogâmico. Seria até lógico para Deus, que está criando Adão e queria que Adão multiplicasse e enchesse a terra, seria até lógico Deus fazer Adão e criar diversas mulheres, porque quanto mais mulheres houvesse, né, a geração poderia se multiplicar. Mas Deus escolheu apenas uma mulher, Eva. E aí paramos aqui também para abrir um parênteses e dizer o seguinte: Deus em nenhum momento na Escritura, mesmo no Antigo Testamento, Deus aprovou a poligamia. Deus nunca aprovou a poligamia. Mas, pastor, e Davi que teve, e Saul que teve? Observe, até o capítulo 17 do livro de Deuteronômio, quando Deus diz a Israel que ia colocar um rei sobre Israel, Deus diz que o rei não poderia colher para eles mulheres. Era um princípio. Se algum personagem bíblico, como Abraão, como outros personagens tiveram mais de uma mulher, nunca esteve sob a orientação divina. Tanto que, seja Saul, seja Davi, ou seja Salomão, porque tinham harém, Deus não orientou a ter harém de mulheres. A harém de mulheres que eram os reis pagãos que tinham, mas Israel acabou importando até o projeto das civilizações gentias e colocou lá o harém de mulheres. Deus nunca aprovou. Tanto que no capítulo 19 do livro de Mateus, quando Jesus vai falar sobre isso, ele diz assim: no princípio não era assim, portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se a sua mulher e serão ambos uma só carne. O princípio sempre foi monogâmico, o princípio sempre foi heterossexual, né? Um homem e a mulher,
porque de outra forma a raça humana não se reproduz, de outra forma não se reproduz, a relação heterossexual, a relação monogâmica, né? Relação monogâmica, e Deus ali estabeleceu por meio daquele casal. Agora, claro, uma coisa é o ideal, outra coisa é o real. Uma coisa é o princípio que Deus orientou o homem, outra coisa é este homem seguindo o princípio que Deus orientou. São duas coisas diferentes. Aí a Bíblia é tão divina, porque é tão divina que ela não esconde os erros até dos grandes homens de Deus. Mostra os problemas de Abraão, mostra os problemas de Davi, o homem que foi chamado segundo o coração de Deus. Mas segundo o coração de Deus ali, não está falando de questão moral de Davi. Está falando do homem que Deus escolheu naquele momento para ser rei de Israel. Era o homem segundo o coração de Deus para ser rei de Israel. Porque Davi não é exemplo de moralidade. Nós temos homens na Bíblia que são grandes exemplos, exemplo Jó. O próprio Deus testificou de Jó, homem que teria um aparato, vamos assim dizer, de vida muito maior que o próprio Davi. Tanto que Davi queria construir o templo, Deus disse, não, você não vai construir, porque você é um homem sanguinário. Entende, irmãos? Então, como viviam as mulheres? As mulheres, na cultura antiga, elas eram vistas numa condição inferior, até porque nós temos que nos remeter à sociedade, nós não podemos olhar para trás como se tivéssemos hoje pelo olhar e a ótica dos direitos humanos de hoje. Não posso. A sociedade é antiga, a sociedade é primitiva. Eu tenho que olhar os valores da sociedade antiga e primitiva e ver o que dentro daqueles valores seria o que seria justo ou a justiça dentro daquela estrutura social. E observe que as mulheres, elas não eram abandonadas na comunidade de Israel. Havia até leis que Deus estabeleceu que preservava as viúvas, os órfãos e até os estrangeiros que viviam dentro da circunscrição de Israel, eles eram protegidos. E aí alguém diz assim, não, na sociedade judaica, a mulher ela era pisada, a mulher ela tinha que trabalhar em casa, tinha que ficar em casa, e ela era completamente desprezada. Mas quando nos deparamos com um texto, irmãos, de Provérbios 31, parece haver uma contradição nesse pensamento. Porque Provérbios 31... Abra sua Bíblia aí em Provérbios 31, veja rapidamente o que é que o texto diz sobre aquela mulher de Provérbios 31. Estamos falando de uma hebreia. Veja o que o texto diz. No verso 11 diz, o coração do seu marido está nela confiado e ela nenhuma fazenda faltará. Verso 12, ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. É uma mulher bondosa. Verso 13, busca lã e linho e trabalha de boa vontade com as suas mãos. Era uma mulher que trabalhava fora. Veja que ela não está debaixo do jugo dentro de uma casa. O que eu quero dizer com isso é que, contrariando o pensamento moderno de que a mulher estava debaixo do jugo e que sempre tinha que ficar como, entre aspas, isso a fala de quem diz aí fora, que tinha que ficar em casa como escrava, esse texto vai na contramão. E diz o seguinte, ela é como navio mercante, de longe traz o seu pão. Versículo 15, ainda de noite se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Irmãos, veja que mulher. A mulher que o marido dela ama, a mulher que trabalha, a mulher que vai buscar o pão e a mulher que de madrugada se levanta para dar mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. 16, examina uma herdade e adquire, planta uma vinha com o fruto de suas mãos.
cinge os seus lombos de força e fortalece os braços, prova e vê que é boa a sua mercadoria e a sua lâmpada não se apaga de noite. E além de tudo isso, de ser uma mulher trabalhadora, que cuida do marido, que cuida dos filhos, que cuida da casa, que cuida dos servos, que trabalha, veja o que versículo 20 diz, verso 20 diz: abre a mão ao aflito e ao necessitado estende as mãos. É uma mulher que ama a filantropia. Que mulher fantástica é essa do capítulo 31 do livro de Provérbios, que contraria a argumentação do que dizem que a mulher vivia debaixo do jugo. As mulheres gregas, elas eram, claro, desprezadas. As mulheres gregas, elas eram desprezadas. As mulheres romanas também eram vistas também como objeto, assim como as mulheres gregas, mas nós temos um relato em Atos 16, versículos 11 a 15, versículo 30, que fala de uma mulher grega chamada Lídia, que ela era vendedora de púrpura. Então isso quer dizer que quando se fala que a mulher era desprezada tanto na sociedade judaica como grega quanto romana, isso não é um fato generalizado, porque haviam mulheres que eram exceções. Por exemplo, sociedade judaica, temos essa mulher aqui de Provérbios 31 que é uma exceção. Na sociedade grega temos Lídia, que era uma exceção. Não quer dizer que todas tinham todas estavam debaixo ou eram vistas como objeto. De um modo geral, na sociedade, sim, eram vistas como objeto, mas toda regra tem sua exceção, nem todas viviam nessa condição. E a mulher, ela é tão destacada por Deus no Novo Testamento, de que na genealogia de Jesus aparecem 3 mulheres. As mulheres não eram citadas em genealogia. Lá em Mateus, no capítulo 1, está lá o nome de 3 mulheres. E para mostrar o cuidado de Deus com elas, alguns escritores chegam a dizer que o livro de Lucas é chamado o Evangelho das Mulheres. Por quê? Lucas é o evangelista que mais fala sobre as mulheres. Por exemplo, ele fala sobre as filhas de Abraão, Lucas capítulo 13, fala sobre Maria e Isabel, Lucas 1, 32, 39 a 45, 45 a 55, fala sobre uma viúva idosa, Lucas 2, 36 a 38, fala sobre a viúva de Naim, veja o cuidado de Deus, Lucas 7, 11 a 17, fala sobre a filha de Jairo, Lucas 8, 41, 42, fala sobre a mulher pecadora, Lucas 7, 36 a 50, fala sobre a mulher do fluxo de sangue, Lucas 8, 43 a 48, Marta e Maria, Lucas 10, e mulheres que seguiam a Jesus. Lucas relata isso, Lucas capítulo 8, versículos do 1 ao 3. E ainda para ressaltar o destaque que Deus deu às mulheres no Novo Testamento, e que Deus sempre deu às mulheres, a quem Jesus conferiu a preeminência e a honra de dar a notícia de sua ressurreição? As mulheres. Isso pode ser visto no livro de Mateus 28, 1 a 10, Marcos 16, 1 a 8, Lucas 24, 1 a 35 e João capítulo 20, versículos 1 a 10, 11 e 12. Aí alguns, assim, de maneira bem cômica, não de dizer assim, não, Jesus informou as mulheres sobre sua ressurreição para que a notícia se espalhasse mais rápido. Não, de forma nenhuma, irmãos. Até porque o texto de Lucas, capítulo 16, versículo 8, diz que depois que elas viram o mestre, o texto nos diz, versículo 8, elas não disseram nada a ninguém porque temiam. Então isso mostra o cuidado que Deus sempre teve com as mulheres em toda a Escritura. O conceito, no ponto 2, o conceito de submissão. As Escrituras ensinam a sujeição de uns aos outros no temor de Deus. Capítulo 5, versículo 21. O ponto 2 fala sobre a condição da mulher cristã. Nós já falamos aqui que na cultura judaica ela ocupava uma posição secundária. Na sociedade grega e também romana,
mas isso não é uma regra geral, haviam exceções, né? E quando a Bíblia fala sobre submissão, sobre reverência devida ao marido, o autor diz aqui no ponto 3, o amor do marido para com a esposa deve ser altruísta e esse amor serve ao propósito divino de capacitar a esposa a recíproca ao marido. Essa reverência consiste em estima e respeito para com o marido. Denota o sentimento que conduz a esposa a agir de modo a agradar o seu amado. E aí, já no finalzinho do parágrafo, diz assim: significa que a esposa participa das decisões em família, porém, não procede como opositora, nem desautoriza a autoridade do seu marido. Ou seja, a mulher tem o seu papel, tem o seu lugar, trabalha em consonância, mas ela não pode exercer o papel do marido dentro de casa. E, por fim, queridos irmãos, para concluir, nós temos a conduta do crente em relação aos filhos. O texto diz que os pais deveriam criar os filhos na admoestação do Senhor. A palavra doutrina, disciplina do grego paideia, significa orientação ou treinamento para o desenvolvimento do caráter e pronta obediência às normas. Já a palavra admoestação do grego quer dizer instrução ou advertência. Então, Deus nos chama como pais a orientar os filhos, como o texto nos diz. O texto nos diz, versículo 4 do capítulo 6, e vós pais não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e admoestação do Senhor. E aí quando falamos de doutrina e admoestação do Senhor e criar os filhos, nós temos que entender duas coisas, dois extremos que nós devemos evitar na criação de filhos. Primeiro, excessiva autoridade e excessiva autoridade e excessivo carinho. Porque às vezes tem pai que protege tantos filhos, e às vezes quando os filhos erram, ao invés de disciplinar, premiam. E outros que tratam os filhos de maneira excessiva. E criar os filhos no caminho do Senhor, criar os filhos na admoestação do Senhor, não é apenas levá-lo à igreja, é fazer isso em casa, como nós estamos tendo a oportunidade nesse isolamento social, de reunir os filhos e orientar nos caminhos do Senhor. Então, para concluir rapidamente, qual o dever dos filhos? Porque, como eu disse aos irmãos, o assunto é muito denso. Fala da responsabilidade, deveres do pai, do marido, da esposa, dos pais na criação de filhos e dos filhos. Então, são 3 motivos que levam os filhos a obedecer ao pai, que Paulo deixa claro aqui no texto de Efésios, no capítulo 6. Ele diz assim: vós filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Primeiro, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Primeiro está falando de natureza. Nós, filhos, é natural que os filhos sejam obedientes aos pais por natureza, porque isso é justo. Segundo, vós, filhos, devem ser obedientes a vossos pais. E aí ele diz: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Por quê? Segundo, porque é um mandamento. É um mandamento. Se espera, primeiro, que um filho obedeça ao pai por natureza. Segundo, se ele é crente, por mandamento. Honra teu pai e tua mãe. E terceiro, pelo evangelho, porque o texto diz: sede obediente a vossos pais no Senhor, porque agora vocês estão em Cristo, estão vivendo agora uma nova vida. E qual é a posição dos filhos nessa obediência? O que essa obediência traduz na prática? Primeiro, ouvir os pais, aprender a ouvir os pais. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, meu jovem que talvez esteja nos acompanhando neste momento, saiba de uma coisa, que ninguém mais que seus pais tem mais experiência de vida que você. Seus pais sempre estarão à frente da sua visão. Às vezes a geração de hoje
olha para os pais e vê os pais como retrógrados. Os pais são retrógrados, porque vivem a era da tecnologia. Só porque tem tecnologia acha que sabe mais que o pai que a mãe. Pode saber de tecnologia, e tecnologia se aprende. Mas sobre verdades da vida, seus pais já experimentaram na pele. Seus pais já viveram, já se decepcionaram, já se alegraram, já passaram por privação, e tudo isso moldou o caráter dos seus pais. Então, primeiro, aprenda a ouvir seus pais. E segundo, tenha cuidado com as seduções desse mundo, as seduções, as drogas, os relacionamentos ilícitos, o abandono à igreja, amigos também, principalmente relacionamento. Tenha muito cuidado. Todos nós sabemos, existe um provérbio muito antigo que diz assim: um bom filho sempre será um bom pai, um bom esposo, um bom empregado, ele será bom em todas as esferas da sociedade. E o texto de Efésios diz assim: honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem. Outra tradução diz: para que te vá bem em todas as coisas. Em todas as coisas aqui fala do lado amoroso, fala do lado profissional, fala do lado acadêmico, fala de todas as esferas da sua vida. Então, não há maior bênção para um filho do que estar debaixo da obediência dos seus pais. E saiba de uma coisa: a bênção de Deus virá sobre a sua vida através da obediência aos seus pais, porque isso é um mandamento. Queridos irmãos e amigos, lamentamos, o tempo correu, o assunto é muito gostoso, muito denso, mas você pode em casa continuar lendo e meditando aí no livro de Efésios, capítulo 5 e parte desse capítulo 6. E queremos, em nome do nosso pastor presidente, de toda a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, agradecer a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, você de outra denominação que nos dá a honra de poder estar conosco, adorando a Deus, e lembrando, de que no próximo domingo, nesse mesmo horário, estaremos aqui aprendendo mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Neste momento, nós vamos orar ao Senhor e não vamos esquecer, de mandar aí o abraço do nosso pastor a todos os pequenininhos da Escola Bíblica Dominical, do maternal a juniores, pré-adolescente, adolescente, juvenis, os jovens casados, solteiros, os irmãos de meia idade, proate. Sintam-se abraçados pelo pastor e estamos orando para que essa tempestade passe logo e possamos nos reunir de novo na casa do Senhor para adorarmos na beleza da sua santidade. Vamos, neste momento, se você puder ficar de pé, vamos, neste momento, ficar em pé e vamos orar ao Senhor, agradecendo a Ele por tudo quanto Ele nos concedeu neste dia. Pai, em nome de Jesus, te rendemos graças por tudo quanto nos concedeste, Senhor, pelo ensino da Tua palavra, Pai. Queremos pedir uma bênção toda especial em favor de todas as autoridades constituídas, em todas as esferas de poder, aqueles que estão, Senhor, na frente desta guerra, travando esta batalha contra o coronavírus. Deus, tem misericórdia, guarda, Senhor, ajuda cada família, os desempregados, ó Deus, aqueles que tiveram que fechar suas empresas, tem misericórdia. Tu és o Deus de provisão, Tu és o Deus que cuida, que guarda, que vela, Senhor. Deus, tem misericórdia, ó Deus, daquelas famílias enlutadas que perderam seus entes queridos, seja pelo coronavírus, seja por qualquer outro tipo de doença, ou por acidente, ou qualquer causa, ó Deus, esteja consolando, Senhor. Continua abençoando o nosso pastor presidente, pastor Ailton, a toda a Tua igreja, o ministério da Tua casa, a todas as direções de EBDs, professores e alunos, que a Tua graça, que o Teu favor e a Tua bênção continue sobre cada um deles. Em nome de Jesus nós pedimos hoje para todos sempre. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do Seu Santo Espírito estejam com todos, hoje para todos sempre. Amém.